Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre esse artigo chamado Atmospheric Pressure Chemical Ionization Source, Ionization of Compounds in the Gas Phase. Foi um artigo feito por Andrade e colaboradores, publicado na Analytical Chemistry em 2008. Ele trata de uma proposta nova de fonte de ionização para a PCI. Bom, desde quando a gente tem a espectrometria de massas como ferramenta analítica, há um desenvolvimento de novos melhoramentos na técnica e aí também na produção de íons, nas fontes de ionização. O artigo destaca a ACI como essa técnica de ionização soft, né? Ser atraente justamente por preservar a integridade da estrutura molecular, produzir espectros simples e reduzir a fragmentação. E quando a gente trabalha a pressão atmosférica, há uma simplificação da introdução da amostra, uma melhora do processo de ionização química, né? Porque há um aumento de colisões ali, porque a amostra não está mais no vácuo, então esse aumento de colisões aumenta o tempo de residência para melhorar a ionização, e ao mesmo tempo também essas colisões ali entre as moléculas consomem a energia cinética que elas têm e diminuem a fragmentação das moléculas. Esse processo de ionização, na APCI, a gente estudou que tudo começa com o gás de amortecimento, né, o buffer gas, que ele é ionizado aí por uma descarga elétrica, esse feixe de elétrons num forte campo elétrico. A partir daí a gente tem a geração dos íons reagentes, né? Principalmente do N2, ou pode ser também de traços de água presentes ali no gás, que não vai ser 100% puro. Aí a gente tem essas reações, né, do N2 colidindo com um elétron e sendo ionizado, e esse N2 ionizado gerando um N4 ionizado, que por sua vez reage com a água, ionizando a água, e essa água ionizada, ao reagir com outra molécula de água, gera o íon hidrônio e uma hidroxila radicalar. Por sua vez, esse íon H3O+, vai reagir com uma molécula de água para formar os clusters de água, né? E essa reação aqui desse H+, com clusters de água pode ocorrer sucessivas vezes com uma molécula de água neutra para formar clusters maiores. E esses são os principais íons reagentes da APCI. E o principal mecanismo de ionização na APCI, ele envolve transferência de prótons, né? Logo, essa amostra tendo um caráter ácido ou básico vai influenciar fortemente aí na eficiência de ionização. A ionização APCI convencional, ela no caso do buffer gas, ela é feita por uma descarga corona, normalmente, que opera aí na faixa de 3 a 5 kV, uma corrente de 3 a 5 microamperes. Essa descarga ela tem uma simplicidade de operação, um desempenho aceitável, porém, como os artigos citados eles falam, há uma quantidade de íons reagentes gerados aí com nitrogênio limitada. Então, pela quantidade de íons reagentes ser limitada, isso afeta a linearidade da análise e também ocorre aí a supressão da ionização por conta de reações concorrentes. Bom, então os autores ressaltam que a gente tem uma alternativa ao uso da descarga corona, que é a descarga luminescente, né, chamada de glow discharge. Essa descarga, ela opera em correntes até 1000 vezes maiores, com gás hélio, e gera aí uma quantidade e variedade maiores dos íons reagentes, não só do hélio, como dos gases que vão reagir com a glow discharge. O que acontece? Até então, as fontes que usam a glow discharge são operadas a pressão reduzida, que é uma condição
normal para gerar esse tipo de descarga. E só que a pressão reduzida é favorecida a fragmentação, o que diverge, né, um pouco dos princípios da APCI. E isso também não simplifica a introdução da amostra, ou seja, para a APCI a gente tem uma introdução da amostra simplificada, né, a pressão atmosférica, mas aí para gerar uma glow discharge teria que operar a pressão reduzida. Bom, e essa glow discharge, então, foi proposta uma vez de se trabalhar com ela a pressão atmosférica, gerando aí essa glow discharge com gás hélio, né, para ionização do gás amortecedor e também da amostra. É um termo que a gente vai ver aí para frente constantemente nessa apresentação. É o termo APGD, que significa Atmospheric Pressure Glow Discharge, tá? E o que acontece? Isso combina a simplicidade da introdução da amostra à pressão atmosférica, a alta sensibilidade da técnica devido à geração maior de íons. Entretanto, a introdução da amostra feita na câmara de descarga geraria problemas com interferências, né, por conta desses compostos orgânicos atrapalharem a manutenção da descarga, e também ocorreria deposição de material nos eletrodos, nas paredes da câmara de descarga, que geraria aí instabilidades nas análises e efeito memória, entre outros problemas. Bom, então os autores propuseram uma abordagem alternativa que preserva as vantagens da PGD, só que evitando aí essas desvantagens de introdução da amostra no compartimento ali da descarga. Eles criaram esse aparato que vai utilizar uma glow discharge na câmara, porém os íons gerados na descarga são transportados para fora da câmara de descarga em direção à placa frontal do espectrômetro de massas, e aqui nessa região, que é após a geração da descarga, fora da câmara, nessa região seria introduzida a amostra. É um aparato assim, que lembra um pouco o que a gente viu no DART, não é igual, mas tem algumas semelhanças aqui, né, na geração dessa glow discharge e a amostra ser inserida ali fora da câmara de descarga, entre ela e a interface ali do espectrômetro de massas. Bom, e aí como é que vai funcionar esse aparato proposto pelos autores? Os íons gerados pela descarga vão ser transportados, né, para fora da câmara. Eles vão tomar vantagem da impureza do gás hélio e utilizar essas impurezas, assim como o gás atmosférico, para produzir os íons reagentes, né? Isso vai imitar aí a PCI convencional no quesito tipos de íons gerados e quantidade. Esses íons vão ser detectados por um sistema que eles fizeram de TOF e CPMS, que eles vão tirar a fonte geradora de íons e usar só o analisador TOF a partir dessa interface aqui. E após eles vão medir, né, a corrente total de íons, o sinal, no analisador de massas para otimizar alguns parâmetros operacionais. A gente vai ver daqui a pouco. Então a gente tem o aparato criado pelos pesquisadores e o analisador de massas aqui, TOF, após essa placa frontal. Esses aqui são alguns parâmetros operacionais que foram otimizados. A gente tem aqui o sinal total de íons em função do potencial do ânodo, em função do potencial da placa frontal do espectrômetro de massas, e em função da corrente da APGD. Que voltando, olha, aqui a gente tem o cátodo da glow discharge e essa placa aqui é o ânodo. Então, a gente tem um potencial aqui desse ânodo e dessa placa frontal. Esse potencial dessas duas partes, ele pode criar uma região aqui livre de campo elétrico,
para facilitar aí o processo de ionização, né, tirar algumas interferências. E aqui foi feita essa otimização, a gente vê que existe um platô ali no sinal total de íons em relação ao potencial do ânodo. Existe um ponto ótimo aqui, né, no potencial da placa frontal do espectrômetro de massas, e também um ponto ótimo aqui na corrente da descarga luminescente. E após otimizar esses parâmetros, eles partiram para a análise dos íons e de alguns compostos que puderam ser analisados. Para começar, a gente tem aqui a análise do fundo espectral, ou seja, todos aqueles íons que são gerados da ionização do hélio e da ionização das impurezas do hélio e do ar atmosférico, porque quando a gente chega nessa parte aqui do aparato, os íons da Gold Shard vão reagir com o ar atmosférico. Então, a gente tem aqui o fundo espectral, né? A gente vê vários clusters de água, O2 ionizado, NO ionizado. Aqui, um zoom nessa parte aqui, com mais clusters de água formado. Bom, e aí eles puderam afirmar que essa região chamada de afterglow, essa região aí após a descarga, ela cria um ambiente quimicamente rico, né, em íons, e o que vai imitar, né, a fonte APCI convencional nos íons reagentes gerados. E também a gente vê que essa APIGD ela vai ser uma fonte de formas metaestáveis do hélio, que vão poder ionizar praticamente qualquer molécula. Vai poder ocorrer, a partir de quando a análise foi introduzida naquela região própria, pode ocorrer uma ionização Penning, ou uma ionização ali de reação com os íons reagentes. E a primeira observação que eles fizeram, que essa fonte é capaz de ionizar compostos orgânicos, veio da detecção aqui nesse espectro, não está ilustrado, mas eles reportam que eles detectaram compostos orgânicos gasosos que estavam presentes na atmosfera em traços, que eram, por exemplo, metanol, que estava guardado no laboratório ali, longe do espectrômetro de massa, e esse metanol estava presente em níveis traço na atmosfera e foi detectado ali na hora de ver o fundo espectral. A partir de então, essa foi a primeira constatação, né, da ionização de compostos orgânicos. Eles também fizeram experimentos para ionizar outros compostos orgânicos. A gente tem aqui diversas moléculas orgânicas que foram introduzidas por meio de uma câmara de diluição exponencial, mostrando espectros simples, né, alguns com formação de dímeros, mas no geral o íon molecular é protonado, ou íon molecular isolado, ou ele é associado a moléculas de água. De forma geral, espectros simples ou então com fragmentação fácil de ser interpretada pelos autores. Aqui a gente tem uma curva analítica mostrando a faixa de linearidade da análise. Para esses compostos, eles viram que, como técnica analítica, a linearidade chega até uma taxa de fluxo de massa de 10 nanogramas por segundo. E também obtiveram aí as figuras de mérito, que foram a sensibilidade e o limite de detecção, ali na faixa dos femtomols por segundo, para compostos diferentes daqueles que estavam ali demonstrando a ionização. Esses compostos aqui, eles reportam que são já de difícil análise pela CI ou APCI, e que já
desculpa, que já tem uma sensibilidade baixa nessa técnica e que eles obtiveram aí uma sensibilidade de limite de detecção baixos no método proposto. E o que se pode dizer no final desse artigo? Que, né, diversos pontos de melhora da CI e da PCI foram discutidos pelos autores, né, eles fizeram uma revisão bem precisa, bem coesa sobre o que faltava em alguns aspectos da ionização. A APGD com hélio, ela demonstrou ser uma técnica atraente, né, para a ionização de moléculas orgânicas. Eles discutem que o esquema de detecção de íons, a resolução espectral, fundos, ruídos, eles precisam de maior desenvolvimento, até porque eles fizeram um aparato próprio com adaptação de equipamentos de outros lugares, mas os resultados que foram obtidos, né, encorajam esse desenvolvimento para aprimorar os outros aspectos da técnica. E também anunciam aí que a fonte de ionização oferece a possibilidade de análise direta em substâncias sólidas, que é a chamada para o próximo artigo deles, que seria o 2, né? E esse artigo aqui foi o 1. Esse é o assunto do desenvolvimento dessa nova fonte de íons para a PGD. Obrigado e até a próxima.